Olá, crianças, vamos iniciar nossa atividade de hoje, certo? Bom, componente curricular História e o tema A Descoberta do Ouro e as Revoltas Nativistas. O conteúdo está nas páginas 187 a 190 e atividades nas páginas 191 a 193. Então, a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, né? Entre os séculos 17 e 18, o Brasil foi marcado por vários movimentos, conhecidas como revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos contra os estrangeiros e o domínio português, certo? Porque sabemos que desde o início vieram várias pessoas de fora, né? Para vir colonizar o Brasil, para vir tomar terras aqui do Brasil, né? E aí o Brasil ficou marcado por aqueles movimentos, né? Com grandes revoltas nativas, porque os nativos eram os índios, né? Que já moravam aqui e depois chegaram portugueses, espanhóis, né? E outras pessoas de outros lugares, de outros países, né? E aí foi que ocorreram algumas lutas, revoltas, né? E a gente vai ver cada uma delas. Então, o ouro das Gerais, então. Desde a colonização portuguesa se buscava o ouro no Brasil. Então, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região chamada de Minas Gerais, que hoje em dia é muito conhecida essa região aqui no Brasil. Além do ouro, foram encontrados diamantes e a região descoberta era altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, né? Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. Vamos agora entender o que foi a revolta de Beckman. Com a falta da mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravidão de índios e entre outros itens, geraram uma revolta liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, que eram ricos proprietários rurais que expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio. A Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente para garimpar. Garimpar é encontrar, né, ouro, diamantes nos rios. Os bandeirantes acostumados a minerar aquelas terras chamavam os recém-chegados de emboabas, que significa forasteiro na língua dos índios. A Guerra dos Mascates. Chamou-se também a Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral portugueses que moravam no Recife e que eram chamados de mascates. O conflito aconteceu por causa do endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas lavouras de cana financiadas pelos comerciantes de Recife e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento de comerciantes recifenses, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. A revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Na região das Minas, o ouro em pó era usado como se fosse moeda corrente. Tudo era valioso, né, com relação ao ouro, né? Tudo que se queria obter fazia troca por esse ouro em pó. Foram criadas casas de fundição, que foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar imposto por tudo que fosse descoberto. Essa cobrança provocou a revolta dos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau oco. Os revoltosos foram liberados, né, por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Algumas pessoas invadiram a casa do ouvidor. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiada e foram presos e mortos. Então aqui vamos iniciar nossa atividade das páginas 191 até a página 193. Então vamos lá abrir o livro também, né, para ler com vocês as questões. Vamos lá. Primeira questão, na página 191. Primeiro, observe a imagem abaixo. Que atividade econômica está representada na imagem? Então, aí vocês olhando direitinho, né, a imagem, nós temos aí alguém, né, pegando um metal precioso, certo?
e colocando sobre sua mão. Foi retirada, né, dos rios, né? Então aí é o que? Vamos ver, olha direitinho a imagem, então. É a extração do ouro, certo? Então aí eles estão extraindo o ouro. Segunda questão. Complete a afirmativa abaixo. Então, cada item tem a sua lacuna e a gente vai preencher as palavrinhas de acordo com a nossa aula de hoje e o texto que tem no livro de vocês. O tracinho, entre o século XVII e tracinho, foi marcado por vários tracinhos denominados por alguns autores de revoltas, tracinho, por ser uma tracinho de nativos, os nativos do Brasil, contra os tracinho e o domínio tracinho. Agora a gente vai completar cada tracinho com a sua resposta. Então vamos retornar. O Brasil, entre os séculos 17 e 18, 18 se escreve X, V e 3I em algarismo romano. Foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos. Os nativos do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português. Terceira questão. Relacione corretamente. Então, nós temos aí 1. Mascates, 2. Emboabas, 3. Capitão da Traição, Capão da Traição e o 4. Tomás Beckman. Então, aí nós temos aí os itens, né? 4 quadrinhos, para cada item será o numeral acima relacionado, que vocês vão colocar. Primeiro quadrinho, nome dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros. Então, qual será? 2. Emboabas, vocês vão colocar no quadrinho numeral 2. Segundo quadrinho, nome dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife. Então, qual será o número? Qual será o numeral? Mascates, então, muito bem. Terceiro quadrinho, episódio que consumou a vitória dos Emboabas sobre os paulistas. Então, vocês vão colocar Capão da Traição 3. E o 4, apontado como a cabeça da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enforcado. Quem foi? O 4, Tomás Beckman. Então, ficou na ordem 2, 1, 3 e 4. Quarta questão, página 192. Letra A. O que gerou a revolta de Beckman? Então, vocês vão colocar assim, ó. A falta da mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Letra B. O que aconteceu com Tomás Beckman? Foi preso e enforcado. Quinta questão. De acordo com o texto O Ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII? Então, vocês vão responder. Os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Sexta questão. Em relação à Guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta às questões abaixo. Letra A. Em que local aconteceram os conflitos? Então, nós temos 3 itens, em Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Então, a resposta será Minas Gerais. Letra B. Quem estava envolvido nos conflitos? Nós temos os itens paulistas e holandeses, paulistas e portugueses. Então, vai responder paulistas e portugueses. Vocês vão pintar aí esse retângulo aí. Letra C. Quem liderava os Emboabas? Aí tem Maurício de Nassau, Manuel Viana e Manuel Beckman. Então, vai ser o segundo retângulo que vai ser Manuel Viana. Letra D. Em que ano a revolta teve início? Então, vai ser no ano de 1707. Agora, vamos para a página 193, sétima questão. Responda a que se refere a afirmativa a seguir. Era o apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões de garimpo, que significava forasteiro, invasor ou aves de pés cobertos de penas. Então, será a resposta? Emboabas. Oitava questão. Explique o que aconteceu no Capão da Traição. Então, vamos lá. Bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os Emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito
e os bandeirantes foram cercados. Nona questão. Em relação aos paulistas em Emboabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque? Ele conseguiu restabelecer a paz entre os paulistas e os emboabas. 10ª questão. Circule a resposta correta. Letra A. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascates? Então, vocês vão circular o ano de 1710. Letra B. Em que locais a Guerra dos Mascates aconteceu? Então, vocês vão circular onde tem Recife e Olinda. Letra C. Nessa época, qual era o produto que estava em decadência? Então, vocês vão circular o item que tem o açúcar. E o 11. Quem estava envolvido na Guerra dos Mascates? Então, os senhores de engenho, de Olinda e os ricos comerciantes que moravam no Recife. E aqui a gente vai concluir a atividade de hoje, né? De história sobre esse assunto, né? Que traz o tema, né? Sobre a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, certo? Continue fazendo sempre as atividades, né, de casa, como vocês estão em casa sempre, fazendo as atividades, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? A Jane vai terminar a aula de hoje.